Esquece. Bom dia a todos para mais um almoço com inovação. Hoje a gente vai falar sobre blockchain na saúde. Tenho o privilégio de receber meu amigo Fúvio Xavier, grande Fúvio. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bom? Tempo que a gente não se vê, não se encontra, né, Fúvio? É verdade, cara. E depois, você agora é um cara muito famoso, você é muito ativo, e depois com essa loucura toda de Covid aí, a vida não tá fácil, não para, tá digital, mas estamos aqui. Vamos lá, vamos aproveitar esse tempo, bater esse papo, matar um pouco da saudade, conhecer novas pessoas. Estamos aí. Isso. Vamos dar uma situação um pouquinho. Como é que eu conheci o Fúvio? Em janeiro de 2019, a gente fez um meetup lá no Inovabrá, né, Fúvio? E o Fúvio deu uma aula fantástica sobre blockchain para a gente, participativa, as pessoas fazendo perguntas. Depois a gente fez um evento no Cubo, né, um curso de blockchain, Fúvio, onde a gente se reuniu por 2 noites lá para o Fúvio passar os conceitos de blockchain, num workshop bem prático. E o Fúvio tem ele tem uma carreira bem baseada nessa tecnologia, né, Fúvio, hoje no Brasil. E então, para mim, é uma honra, um privilégio ter você aqui, meu amigo pessoal. Vamos tocar isso aí para como é que o blockchain pode trazer mais melhorar os desfechos na saúde para o paciente. Fúvio, conta um pouquinho do seu background aí, daquela história que você já gravou como é que era do voo de táxi lá? Que você gravou o quê? Um comercial? Ah, E aquela cara, história? pois é, rapaz, você pega essas coisas assim, né? Mas tudo bem, é verdade. Eu já fui artista alguma vez na minha vida. Eu fui par romântico da Angélica em 1989, num clipe chamado Toda Molhada de Chuva, que passou no Fantástico. Na época, o Fantástico fazia vários clipes incríveis, internacionais. A internet, nem o YouTube, nem sequer eram concebidos ainda como produto. Então, a gente fez umas coisas legais. Já tive minha vida de artista, cara, mas eu sou dessas pessoas apaixonadas por tecnologia e tudo mais. Eu não sei, eu já te falei que eu já fui no Jô, cara? Não. Não, você já foi no Jô Soares também? Pois é, já cantei no Jô também. Eu tenho várias facetas enlouquecidas, mas aí a tecnologia me captura. E a fama um dia passa, eu já tive os meus 15 minutos, já fui uma celebridade nível C, não é isso? Então, E a trabalho história direito. com a tecnologia, como é que surgiu? Como é que foi e hoje como é que é o trabalho seu? Cara, jogo rápido, eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu, quando tive o primeiro desafio de me conectar na faculdade, né, na pressão da gente ter uma vida, naquela época ainda mais, né? Hoje em dia a gente consegue fazer carreiras mais fluídas, inclusive. Mas eu gostei muito, eu comecei trabalhando com Rede Novel, depois fui para a Microsoft, tive o prazer de trabalhar na Microsoft, IBM, sempre fui de tecnologia, comecei na faculdade lá na PUC Rio, nem me formei em tecnologia, eu acabei me formando em marketing depois, mas eu sempre fui. A tecnologia também tem isso, né? De você poder se certificar, poder ser especializado em alguma ferramenta e coisas desse gênero. Então, comecei dando aula, depois virei novel instructor and administrator, e aí depois fui um pouco para o caminho de vendas, né? Essa coisa de falar muito e conseguir fazer essa tradução entre técnica e business me ajudou bastante. Passei por vendas, trabalhei na Microsoft, trabalhei na IBM também, com Lotus Notes, que foi um precursor aí da colaboração no mercado. E de uns 6, 7 anos para cá, passei por várias empresas, distribuidores, clientes, eu sempre estive do lado da consultoria, né? Eu sempre fui um propositor de serviços de tecnologia. O único lugar onde eu não estive, apesar de viver este mundo o tempo todo, é dentro do que a gente chama, eu chamo de cliente, né? Eu nunca estive dentro de uma empresa que não fosse puramente de tecnologia ou de serviço de tecnologia. Mas isso foi muito legal também, porque eu vejo esses vários mundos colidindo e a gente ajudando. Você é um cara que faz muito bem isso, traz vários insights de tecnologia para um mundo tão complexo ou mais complexo
que tecnologia que é a medicina, mas todos os mundos estão se ligando. E de uns 5 anos para cá, e mais diretamente 3, vivendo disso, de 3 a 5 anos, conheci o blockchain, entendi um pouco o que funcionava, ainda estava muito naquela linha do Bitcoin, as primeiras plataformas começando a aparecer, as criptomoedas chamando a atenção. E lá em 2017 eu montei uma startup com um grande amigo chamado Bernardo Madeira, um argentino, gente boa, bacana, que a gente montou a Smart Chains, que a gente começou a fazer exatamente o olhar do blockchain para ser aplicado em B2B, né? Business to business, em indústrias, como a indústria da medicina, healthcare, ou outras, né? Principalmente financeira, e vários outros caminhos que a gente pode seguir. Me fisgou, continuei nessa linha, fiquei estudando pra caramba. Esse mundo do blockchain ele não nasceu na academia, né? Ele não vem da academia para o mundo, ele vem do mundo e vem para a academia. Hoje que a gente começa a ter os primeiros cursos de blockchain oficiais nas universidades, cadeiras. Eu mesmo voltei a dar aula com blockchain na FIAP. Tem 2 cursos de Digital Transformation, né? Agora somos todos digitais, por isso que estamos aqui felizes e tranquilos. Eu hoje até botei perfume, cara, para vir para cá, porque live eu fico animado, né, bicho? Ver uma opção de gente diferente, apesar de eu não aguentar mais call. E foi isso. Estou nesse mundo, hoje estou na Ernst Young com o mesmo chapeuzinho de blockchain, trabalhando em projetos com a tecnologia e com a marca UI. Muito bom. Ô Fulvio, você tem aqueles slidezinhos para compartilhar ou você quer ir no Gogó mesmo? Acho que a gente pode ir no Gogó, cara. Se você quiser puxar alguma coisa daí, mas se a galera tiver precisar de algum slide, a gente puxa, mas vamos no Gogó. Eu acho que um bate-papo vai rodar melhor, né? Ainda mais esse ambiente online, eu gosto do Gogó também, viu? A gente consegue prender mais Vamos lá, Fulvio. O primeiro tópico aqui do meu roteiro, que é exatamente o roteiro lá do nosso curso, tá? Que a gente fez lá no Cubo, entendendo a tecnologia. Lembra lá que você fez aquele painel histórico, tal? Pode abordar para a gente um pouquinho o que é a tecnologia? Claro, o blockchain ele tem um tempo já que está sendo discutido. O conceito vem de como nós conseguimos descentralizar ou permitir com que nós tenhamos informações descentralizadas de forma sistêmica, digital, entre partes diferentes e que nós consigamos ver a mesma coisa em um ambiente seguro ao qual todos os participantes estão sobre as regras dessa rede, fazendo transações em determinados ativos. Então, o primeiro cara que implementou isso de fato, né, foi o homônimo Satoshi Nakamoto, é um apelido, ninguém sabe quem é ele, ela ou eles, ou quem é essa pessoa, mas ele em 2008 teve uma crise financeira, alguns de vocês vão lembrar mais do que outros, né? O Lehman Brothers foi um desses grandes bancos mundiais que faliu. A gente teve uma grande crise de vendas de títulos. E aí o Satoshi traz o conceito falando o seguinte, cara, por que a gente fica sempre na mão dessas grandes instituições? Porque essas coisas centralizadas, quando explodem, trazem tanto mal para a nossa sociedade. Então o Satoshi cria o Bitcoin, com o conceito de ter uma rede descentralizada, pública, sem uma entidade centralizadora que pudesse gerir um meio de pagamento através da troca de uma moeda que ele chamou de Bitcoin. Assim como nós temos várias moedas criadas por outros humanos, como o real, o dólar, o cruzeiro, o cruzado novo, o rublo, e assim por diante. Nós damos nome para um conceito de troca que tem alguns carimbos para funcionar. Essa rede funciona lá em 2008, 2009, o primeiro bloco é gerado, a comunidade começa a olhar para aquilo e ver aquilo funcionando, pessoas podendo trocar diretamente um ativo, trocando dinheiro, sem ter entes centralizadores ou que pudessem mandar naquela rede de fato, sendo que tanto o código dela quanto toda a rede é transparente. E esse treco funciona até hoje. Todo mundo aqui
no mínimo já ouviu falar de Bitcoin, ou comprou Bitcoins, ou ganhou dinheiro com Bitcoins, né? Ele hoje é mais usado como um holding de ativos e valores, né, do que como uma moeda, devido até essa volatilidade. E óbvio que lá atrás, em 2008, com a tecnologia, nem Satoshi imaginava onde chegaria Bitcoin. Então, nasce daí, né? A tecnologia nasce daí. O que é o blockchain, basicamente, gente? É uma rede descentralizada, uma rede P2P igual à internet, onde participantes, pessoas, empresas ou entidades que têm o mesmo interesse aderem a esta rede para fazer a transacionar. Nós transacionamos o tempo todo, nós compramos, vendemos, assinamos, contratamos, enviamos, todos os nossos verbos são transações, ao qual essas pessoas entram nessa rede e começam a trocar estes ativos ou esses tokens que estão nesta rede descentralizada. Vale lembrar que quase tudo hoje em tecnologia, tirando a internet, né, ou seja, o acesso à internet, ele é público, ele é livre. Você pode ir lá, desde que você ache alguém que esteja conectado lá no cabo, né, você vai poder botar o seu servidor na web, criar o seu site, ter o seu e-mail. Você tem várias possibilidades em uma rede que não é sustentada, é uma comunidade, vários pontos que se ligam a ela. E o blockchain traz essa característica. Mas o que acontece? Né? Todo mundo hoje, vocês entendem isso porque vocês veem o digital acontecer, todas as empresas têm as suas informações centralizadas. Então, o banco tem informação dele, a seguradora tem informação dele, a transportadora tem informação dele, você tem as suas informações. Então, todo mundo hoje tem informação pra caramba e todo mundo tem uma cópia dessa informação. Então, esse é o primeiro grande ponto quando a gente fala em blockchain, né? Quando a gente fala em informação hoje é uma cópia. E o que acontece hoje, por isso que a gente tem bancos de dados enlouquecidos sem se conversar? Essas empresas ou essas informações não se conversam diretamente, elas não têm a capacidade. Por quê? Cada empresa tem o seu jeito de guardar a informação. Então, o banco com B vermelho tem o jeito dele, o banco com I laranja tem o jeito dele, o banco com S vermelho tem o jeito dele, o hospital com S tem o jeito dele de guardar a informação, independente, como existe na medicina, né, muitos padrões, né, para trocar dados. Exatamente por isso, cara, se a gente não padronizar, eu não consigo trocar informação com você. E mesmo com esses padrões, na medicina, a gente sabe o quão difícil é você conectar hospitais, fichas de pacientes, laudos, imagens, processos e coisas do gênero. Porque cada um tem o seu e a gente não se fala. E o blockchain é uma rede que pode conectar essas partes. E em vez de eu ter uma informação, é igual um e-mail, né? E-mail, eu quando mando um e-mail para alguém, eu mando 5 cópias. Eu fico com 6, porque uma fica comigo, eu espalho 5, cada um pode fazer o que quiser com este e-mail. É igual o gemidão do Zap. É uma informação, é uma cópia de algo. Você manda lá para sua tia Sidoca, né? No dia do parabéns dela, ela mostra para as amigas na igreja. Isso é uma informação, é uma cópia dela, tem milhares. E é por isso que a gente tem que ficar conciliando e reconciliando dados o tempo todo. O blockchain, ele é uma tecnologia que traz uma rede P2P, que conecta entidades diferentes que vão transacionar entre eles, tá certo? Ativos representados digitalmente. Então, pode ser uma criptomoeda, um Bitcoin, como pode ser uma saca de feijão numa bolsa de valores, como pode ser uma ação em uma bolsa de valores, como pode ser a sua identidade, para você não ter que ficar se registrando em N lugares com N papeizinhos que podem ser perdidos. A gente pode representar músicas, carros. Neste caso, quando eu represento algo no blockchain, ele é único. Ou seja, eu trago uma representação de que ele é única. Ou seja, se eu tenho um Bitcoin, ele é meu. Eu não consigo duplicá-lo, é igual um dinheiro, né? Pelo menos eu não deveria duplicar dinheiro. Mas no Bitcoin, eu não consigo chegar e falar assim, faz uma cópia aí, Bitcoin. A rede não deixa. No seu e-mail, você pode fazer quantas cópias você quiser. Para quem escreve TCC, eu espero que as pessoas parem de escrever TCCs e comecem a entregar outras coisas, por exemplo. Né? Quando você escreve um TCC, você faz N versões daquele TCC, cópias incríveis rodando, aqui manda para o seu
o seu cara que vai corrigir o seu trabalho, o seu, né, eu esqueci o nome agora, que eu não faço Orientador. o orientador fica com uma cópia, você está com outra, é uma loucura. No blockchain, quando a gente representa algo no blockchain, ela é única. Eu não consigo duplicar. E eu tenho posse daquilo. Eu tenho posse. Então, quando eu tenho um Bitcoin, eu tenho uma carteira no qual eu guardo aquela moedinha. E quando eu vou passar para o Luiz Henrique, ou para o Luiz Felipe, ou para a Adriele, eu pego aquele Bitcoin e transfiro para ele. A rede tira aquele arquivo, né, aquela representação digital da minha posse, do meu endereço, e repassa para alguém. Aí as empresas olharam e falaram assim, cara, isso é genial. Você está me dizendo, então, que, por exemplo, eu posso representar aqui uma carga, mostrar em cada passo onde ela está, e cada um vai indicando o que acontece com aquela carga durante o caminho dela. Então, eu posso conectar coisas que não estavam conectadas antes, como fábricas, transportadores e clientes, como não estavam conectadas, Fulvio. As pessoas entregam coisas de um lado para o outro, mas elas passam papel, canhoto, planilha de Excel, telefonema. Quem é que nunca teve que reconciliar uma planilha na vida? Ou porque não está no mercado de trabalho, tá certo? Mas no mercado de trabalho, para quem não está e irá para, você vai se deparar com conciliações de planilhas, dados, informações. Então, quando a gente traz uma rede que pode ser descentralizada, a qual partes podem trocar um ativo digital único, que tem posse Estado, isso faz com que o blockchain seja muito valioso para muitas cadeias, como, por exemplo, a medicina, ao qual agora, em vez de ter a ficha do meu paciente espalhada, copiada e fragmentada em 200 mil lugares, a gente vai fazer agora é o seguinte: quem é que tem que ser o dono da ficha do paciente? O próprio paciente. Vocês têm que ser donos dos seus históricos médicos. Então, o futuro diz que em algum momento você vai ter uma carteira digital e dependente do serviço que você vai usar ou não, mas a ideia é a seguinte: para cada vez que você for numa consulta no doutor Luiz Lourenço Tomé, ou se a gente vai fazer uma operação, ou eu vou fazer um exame em um grande laboratório, em vez daquele cara guardar no banco de dados dele, que ele vai continuar guardando, ele vai te deixar o histórico na sua carteira digital. Em qualquer lugar que você for, você vai carregar o seu histórico médico, o que vai facilitar a vida de muita gente. Ou quem é que tem agora, nesse exato momento, a carteira de vacinação completa e restrita. Eu sumi um pouco aqui, porque eu tenho aqui uma que eu tirei agora, que foi da vacina de febre, uma que eu tenho aqui, que é de sarampo, cachumba e rubéola, que eu tomei uma tríplice, e por incrível que pareça, e vocês conhecem isso, isto é o meu comprovante de febre amarela. Esse papel chechelento que vocês estão vendo aqui, que é obviamente a enfermeira que assinou, não tem absolutamente nenhum culpa disso, mas este é o comprovante de febre amarela que eu preciso entregar para entrar em um país. É esse papelzinho chechelento que um cara lá na China tem que olhar e falar assim: não é possível que no Brasil as pessoas, isso aqui seja um comprovante de febre amarela. Ah, Fulvio, tem lá no site, tem, bacana, mas aí você tem que ficar tirando cópia. Então imagine um mundo onde o blockchain pode ajudar a gente a trazer essas perspectivas e ter assets, tokens, de uma forma descentralizada, regulada por várias pessoas. Fantástico, Fulvio. Você explica muito bem, como sempre, e vamos lá, esse básico eu acho importantíssimo, pessoal. Deixa eu dar uma situada, assim, às vezes você não... Aqui, quem está aqui conosco hoje, Fulvio, são os alunos da disciplina Medicina Digital da São Leopoldo Mandic, tá? Então, é do primeiro período ao último período que está fazendo essa disciplina, tem nota, tem que passar no ano, tem frequência, tem que estar aqui para ganhar nota, senão vai repetir a disciplina, sabe, Fulvio? Só não tem que entregar TCC, mas vai ter que entregar um trabalho, um Canvas, apresentar um Canvas. Boa. Também estão aqui professores docentes da São Leopoldo Mandic, que também participam da disciplina como ouvintes, né? Muito bem. E também, só que isso aqui também é aberto ao público
a gente divulga porque a gente quer trazer a comunidade para discutir todos esses fatores e a gente evoluir no setor de saúde como uma área com menos silos possível, né, Fulvio? Cada vez que a gente conversar com a TI, cada vez que a gente conversar com a enfermagem, com a psicologia, com as ciências sociais, a gente tem uma área com menos silos, como deve ser hoje em dia. Então, a tecnologia do blockchain é um livro de registros, né? Você citou o P2P, quer dizer peer-to-peer, né? É uma rede entre pares, que o dono dessa rede vai falar quem são esses pares, né? Depois você complementa isso. Então, é Se um ela livro tiver de um dono, registros. né? Se ela tiver, que são as públicas. Fala Redes isso aí pra públicas, gente. Fala aí. redes públicas, essas redes, então vamos lá, essas redes aí que o Lorenzo está falando, elas podem ser públicas ou privadas, ou permissionadas. Redes públicas são as criadas pela própria comunidade, o Bitcoin é uma delas, ela não tem um dono. Não existe alguém que possa desligar a chave do Bitcoin mais. Então, você tem mineradores, que são as pessoas que entregam a infraestrutura para essa rede, você tem exchanges, você tem compradores, você tem os donos dos Bitcoins, que tem as carteiras. Qualquer um de vocês, se entrar no bitcoin.org ou em outro, consegue gerar um endereço, né, de uma chave, você não precisa pedir para ninguém, não precisa se cadastrar. Essas redes públicas têm o seu caráter de conseguir conectar comunidades absolutamente díspares para isso, mas elas não têm um dono, né? Não tem alguém que tem a chave da rede. Ao contrário, existem redes que a gente chama de privadas ou permissionadas, onde eu tenho um consórcio, um grupo de empresas ou entidades, ou até pessoas, que têm o mesmo interesse e eles criam redes apartadas, ou seja, redes que a informação vai girar apenas entre eles, evitando, por exemplo, que alguém possa fazer um acesso a uma rede pública e tentar acertar a transação. Porém, contudo, todavia, entretanto, é possível já hoje dar características de privacidade do dado mesmo em redes públicas, tá bom? Porém, a rede pública, como ela é pública, eu não tenho controle sobre ela. Então, se ela ficar lenta, eu não tenho como melhorar a performance dela. Eu tenho que torcer para ela voltar ao normal. Se ela sofrer uma mudança drástica de código e coisas do gênero. Então, tem muitas empresas, tem muitos grupos que criam redes de blockchain privadas ou permissionadas. Por exemplo, na área da saúde, isso é bastante comum, exatamente pelos critérios de privacidade do paciente, dos procedimentos, das trocas de informações financeiras entre essas entidades. Então, muitas empresas da linha de saúde privada criam redes privadas. Em compensação, você vai ver projetos como Token Health e My Health Data, ou outros projetos de saúde, como carteiras de vacinação pública e coisas do gênero, que cabem muito bem em redes públicas, porque aí eu não preciso ter que criar nenhuma infraestrutura nova para isso. Então, elas podem ser públicas ou privadas. E aí a gente tem os mais variados e diversos tipos. Citou a Token Health, o Raider tá aí. O Raider, daqui a pouco a gente te chama. Eu já vi que você abaixou e levantou a mão, viu? Eu já vi. Pode parar que tá toda hora levantando a mão, baixando a mão. Daqui a pouco eu vou te chamar aí para você falar da Token Health. Aí você abre o seu áudio e fala, rapidinho. Obrigado pela sua presença, Raider. Vamos lá, o Fulvio, então um livro de registro, onde que você registra esses dados, né, ou esses ativos, que as pessoas que estão ali são pares, elas têm a capacidade de atestar aquela veracidade de acordo com a transação que está sendo naquele bloco de transação. E aí, Fulvio, a gente... Quais são as características principais? Né? É rastreável, né? Igual você falou, você não consegue duplicar. Tudo que está ali, você sabe que foi feito. É indelével e imutável. Então, você não consegue apagar e nem mexer, né? Então, é rastreável, é confiável e seguro, porque a tecnologia tem uma segurança ali para escrever esses dados ali que transforma aquilo de uma maneira segura, né? E uma tudo palavra... criptografado. Tudo criptografado.
Isso. E aí, uma palavra que é bem importante também ter esse conceito da blockchain, que ela é uma rede peer-to-peer distribuída, né? Ela não necessita de alguém hierarquicamente superior para controlar a cascata de reação desse sistema. Ela é uma rede controlada pelos pares, distribuído, descentralizado, né? Aí, quando a gente vai aprofunda nesses conceitos, a gente vê pega a saúde. Eu acredito muito nessa tecnologia, Fulvio, para a saúde, porque quando a gente, igual você falou muito bem dos dados em saúde. Então, o cara tem uma carteirinha de vacinação, ele pede, eu não sei onde estão as minhas, eu tenho algumas, pede para lá, para cá. E mais, os dados que esse paciente tem, eles estão todos fragmentados ao longo do setor de saúde, né? Eu tenho no hospital lá de Piuí, onde que eu nasci, eu tenho nos hospitais de Belo Horizonte, onde eu consultei e morei, em Campinas, em Votuporanga, então isso vai virando uma salada e você que é o dono desses dados não tem nada a respeito, né? Como que você vê essas plataformas e as possibilidades de aplicações dela? Você já falou um pouco da carteirinha, mas como que você vê que vai caminhar isso para o setor de saúde? Onde que você vai ver que vai ser bem útil isso, a tecnologia do blockchain, ou que já está sendo empregado? Tá bom, legal. Ó, o que já está acontecendo hoje? Na área médica, o que a gente tem visto, Lorenzo, e principalmente a gente trabalha lá em consultoria, está muito ligado na melhoria de gestão e processo, ok? Como você sabe, essa cadeia ela tem uma série de áreas cinzas, né? Onde esses entes não se comunicam, então gera muita disputa, gera muito custo operacional, muito custo de checagem, rechecagem, coisas desse gênero. Então, você vai ver empresas, por exemplo, trabalhando com rastreabilidade de OPME, né? Órteses, próteses e equipamentos médicos. Você vai ver gente trabalhando com processo de logística entre esse tipo de entidade, então fornecedores e hospitais de grande porte ou laboratórios nessa linha. Principalmente agora nesses movimentos de Covid, tem muita gente que está usando o blockchain, por exemplo, para poder fazer uma base única para os participantes, descentralizada, mas única, porque todo mundo tem a mesma cópia, né? Lembrando que lá no blockchain, só uma informação aí para os novatos, não é um banco de dados, né? A gente chama isso de ledger, é o livro de registros, onde eu guardo as transações e as informações sobre esses ativos ou tokens. Então, o que a gente vai ver também são hospitais, por exemplo, usando para compartilhamento de estoque de remédios ou de coisas que possam ser compartilhadas para diminuir custo, principalmente entre hospitais de grandes redes ou planos de saúde, munindo esses hospitais com esse tipo de ferramenta em parceria para que eles possam se comunicar de uma forma melhor. A gente tem visto muitos experimentos exatamente na parte de identificação, né, de IDs médicos, ou carteiras, ou wallets médicas, anônimas ou não. Aí tem uma série de estudos que a gente não precisa entrar aqui, mas sobre privacidade do paciente, ou coisas desse gênero. Muita gente está aplicando em área médica, principalmente para recursos financeiros, né? Pagamentos, aprovações, diminuição de glosa. Eu não sei se é um termo que a rapaziada já ouviu falar aí, mas a glosa é aquela disputa ou a não concordância de um procedimento médico com o plano, e aí dá uma série de problemas de conciliação, reconciliação, fraudes e coisas nesse gênero. Então, tem muita gente trabalhando na linha processual, na linha de gestão desses participantes aí, para diminuir o custo de operação. Você sabe que, por incrível que pareça, dependendo da atividade, a gente pode estar sendo pressionada, e exatamente essa ineficiência operacional traz muito problema. Então, a gente tem usado muito mobile com blockchain, fazendo experimentações de tracking, rastreabilidade, coisas do gênero. De um outro lado, a gente tem estudado bastante, tem usado
do blockchain, principalmente para benefício do próprio paciente, né? São as carteiras digitais, como nós já falamos, ou usar o blockchain para ter possibilidades maiores, por exemplo, de acesso à saúde, sistemas similares aos sendo desenvolvidos em países com menos estruturas, para que você possa conectar exatamente a rede pública e a rede privada, e você conseguir dar um acesso mais universal para as pessoas. E na área de pesquisa médica, aí a gente vê algumas coisas importantes, como captura e compartilhamento de pesquisa. Vocês que estão na área médica devem saber que há um grande problema quando você compartilha pesquisas, estudos, financiamento de pesquisas, estudos com a Covid. Agora, entender como é que o fluxo de dinheiro ou um fluxo de recursos financeiros pode estar alimentando pesquisas bem intencionadas, com bons resultados, trazendo essa visão para dentro da área médica. Então, a gente vê esses três grandes movimentos aí, Lorenzo. Gestão e melhoria da cadeia como um todo, do processo. A gente tem o olhar aqui da pesquisa médica, de medicamentos, genético. No caso de medicamentos, aí a gente vê algumas redes começando, principalmente para fazer rastreabilidade, né? A gente sabe aí que a Anvisa já tem algum tempo colocado no mercado para fazer rastreabilidade de medicamentos, logística reversa. O blockchain ajuda muito, por exemplo, na identificação e contra a falsificação, né? Uma coisa em tecnologia que a gente tem falado bastante, o QR Code já faz parte da vida de vocês, você já vem na televisão, mas a gente tem ouvido falar, já tem colocado conceitos como Data Matrix ou Data Matrix, para esse tipo de coisa. Então, são muitas as aplicações na área da saúde, tem bastante investimento sendo feito, e os projetos têm acontecido, inclusive aqui no Brasil e América Latina. Eu inclusive, participo de alguns desses temas. Fulvio, eu quero agradecer a presença aqui também do professor Renato Sabatini, grande professor Renato Sabatini, que hoje a aula, professor, minha, foi a metade falando do senhor, viu? Daqui a pouco eu te chamo também para você dar uma palavrinha. Ô, Fulvio, mas você tem aquela história como das bicicletas lá em Amsterdã, Fulvio, que eu acho que exemplifica muito bem, porque assim, pessoal, na saúde, igual o Fulvio, o potencial de aplicação é muito grande, a gente já começa a ver algumas soluções surgindo, só que ainda não deu aquela tração que nós gostaríamos. E aí o Fulvio tem um caso das bicicletas em Amsterdã que eu acho muito interessante. Você pode contar esse caso para a gente? Eu vou contar um caso desse e depois eu vou fazer com que a galera veja um projeto live através de um QR Code que vai levar a gente para um tracking. No caso aqui é um vinho, né? Mas vai ser interessante para vocês poderem ver também. Esse caso é um caso muito interessante, porque onde é que o blockchain é bem aceito, né? Quando a gente quer controlar alguma coisa, ou que precise descentralizar mesmo, para a gente tirar taxa, tirar intermediário, coisas do gênero, né? Ou quando a gente precisa conectar coisas que não são facilmente conectáveis. Então, lá na Holanda, tem um caso interessante, porque a Holanda, na cidade de Amsterdã, tem muitas bicicletas. São muitas, muitas, muitas bicicletas e é uma loucura. As bicicletas ficam lá. Para quem já foi, conhece, já viu, as fotos são famosas. As bicicletas caem no canal. Então, obviamente, tem muito roubo, fraude. Quando você é um turista, é muito difícil você alugar uma bicicleta e coisas do gênero. Então, há uma aplicação de blockchain que roda na cidade, que conecta, obviamente, a prefeitura, né, o órgão de mobilidade urbana, as lojas de bicicletas e fornecedores da cidade, pessoas, turistas, donos de bicicletas como nós,
polícias, seguradoras e coisas do gênero. Então, como é que funciona lá? Quando nós vamos comprar uma bicicleta, né, primeiro você já faz um cara crachá, você já faz um cadastro nessa rede da cidade, o próprio dono da bicicletaria lá, ele consegue fazer isso, já te dá acesso a um app mobile, claro, você precisa ter o acesso à sua carteira digital e como é que você faz. E ao comprar uma bicicleta, seja ela na configuração que você quiser, ele já registra aquela bicicleta no seu nome. Então, inclusive, já é uma coisa interessante que você consegue comprovar a posse de uma bicicleta. E para quem tem bicicleta, sabe que a única forma de comprovar a posse de uma bicicleta não é pela nota fiscal, esqueçam isso, é você estar montado nela, segurando o guidão e falando: é minha, é minha, é minha, porque senão qualquer um que esteja fazendo isso é o dono desta bicicleta. Então, por isso que é complicado. Mas como são milhares, então eu tenho uma rede para gerenciar as bicicletas e os seus donos. E outra coisa que é legal, se você estiver lá na loja, aí o dono da loja vai te perguntar assim: ô, seu Fulvio, quer comprar um seguro para a sua bicicleta? Você sabe como é que é? Perda, roubo? Quero. Olha, para você ter um seguro, o senhor vai colocar um cadeado inteligente, um IoT, ou um sensor na sua bicicleta, e automaticamente, aí a rede de blockchain já está conectada lá na seguradora, eu já disponibilizo alguns contratos, né? Os contratos no blockchain são onde eu fecho as transações, dizendo que Fulvio pagou para José, que entregou o dinheiro para a seguradora, que gerou uma apólice que está junto com o meu bem bicicleta no meu aplicativo segurada. E para ser segurada, ele coloca lá um cadeado, né, que tem GPS, indica que se ele abriu ou não abriu. E o mais legal disso daí é que aí você, no blockchain, cada participante ou cada entidade que vai entrando pode colocar mais serviços. Então, lá na Holanda, por exemplo, quando há um incidente com a sua bicicleta, exemplo, um roubo, na hora que você pode fazer acesso à polícia, a polícia consegue olhar para aquela rede, porque imagina, se a polícia vai ter uma base de dados para ficar controlando o GPS de bicicleta, porque se roubarem, nem pensar. Então, ela conectada a esta rede que já faz esse serviço, ela consegue indicar: Fulvio, realmente você estava no Ipiranga, onde eu moro aqui em São Paulo, e realmente a sua bicicleta foi parar ali na Heliópolis, a gente até indica para você não ir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar que foi roubado. Então, como é a polícia que indica que foi roubado, a própria rede de blockchain, com todos os seus contratos inteligentes, ou os smart contracts, e toda a mecânica de aplicação que tem, ela já avisa a seguradora: olha, cara, a seguradora, a polícia acabou de atestar que o Fulvio foi roubado, então o Fulvio tinha uma pólice, é necessário que se pague 100 doleta para ele, a bicicleta está no cadastro aqui como roubada. Então o blockchain orquestra isso, então a seguradora paga Fulvio de forma automatizada, sem Fulvio ter que levar a BO, porque o BO já foi feito pela polícia, sem Fulvio ter que ficar numa fila, ligar para as pessoas, aí o cara vai investigar o caso, vai ver se o BO é de verdade. E melhor ainda, Fulvio já recebe. E, do outro lado, o que é legal? Por exemplo, como as bike shops também estão ligadas nessa rede, ninguém pode chegar com a minha bicicleta lá bonitona e falar assim: não, mano, você não quer comprar? Eu estou vendendo. Porque como é que se compra uma posse de uma bicicleta estando com ela? E aí o cara, para não comprar um item roubado, ele pode consultar, inclusive, esse blockchain e falar: então, amigo, não, obrigado, não quero nada, aperta o botão vermelho, chama a polícia. Esse é um caso de verdade, ele roda na cidade de Amsterdã, e é bem bacana para a gente ver esse tipo de coisa, entendeu? Cadê o, Deixa eu tem o abrir aqui. QR Code aí? Eu vou abrir o arquivo aqui, cara. Agora. Ó, a gente já tem algumas perguntas, eu vou passar aqui para o Se você pessoal. quiser fazer. Então eu já vou fazendo Algumas para enquanto não... eu abro aqui o arquivo. Isso. Vitória Sereno, Fulvio, e como funciona a segurança no acesso desses dados? Por exemplo, de uma rede de blockchain para saúde, o próprio paciente tem acesso ou só os profissionais de saúde, ou isso é ajustável, Fulvio? Isso é ajustável. A teoria diz que a segurança está, assim como você tem hoje o usuário e senha, você tem uma carteira digital ao qual você tem a sua chave privada. É como se fosse a sua senha para esta rede, é este número ou esta informação que você não pode perder. Mas, mas as redes são muito seguras e a gente hoje consegue criar níveis de privacidade dos dados.
mas normalmente nós acessamos redes de blockchain através dessas digital wallets. Você tem uma wallet, uma carteira digital, ao qual você faz o acesso a essas redes e você tem que proteger a sua chave privada, assim como você tem que proteger a sua senha, que você já usa hoje naturalmente para esse tipo de... Mas os acessos são muito seguros e muito importantes. Eu consigo compartilhar a tela aqui, meu caro? Consegue. Tá vendo no canto inferior direito, debaixo do chat, tem share content, ou compartilhar conteúdo. Ah, tá aqui, boa. Viu? Tá bom, já vi sim, já está aqui, já estou Aí compartilhando. você escolhe a tela aí e vamos lá, depois tem mais perguntas. Podem escrever as perguntas de vocês aqui, tá, pessoal? Estou percebendo o sotaque carioca. Que saudade do carioquês. É verdade, eu sou carioca, mas eu juro que a culpa não é minha. Mas é legal, sou do Rio de Janeiro sim, mas já estou radicado aqui em São Paulo. Cara, tá dando um flick aqui na minha tela, deixa eu tentar. Aí deu, tô vendo. Deu? Tá vendo? Deu, Então tá bom. deu. Deixa eu dar um F11 aqui, deixa eu ver se vai entrar. Tá em tela cheia para vocês? Tá adequado, não tá meio preto ainda, mas vai abrir. Tá Tá bom, carregando, eu acho. Isso, vamos aguardar então. Apareceu aí, não? Não, tá pretão aqui. Vamos ver se aparece agora. Ah, sim, agora sim. Desafios do negócio. Dos Tá bom, vou negócios. passar aqui um pouquinho, deixa eu só mostrar para vocês algumas aplicações de blockchain e para vocês verem que esse treco é de verdade em alguns momentos. A gente tem um projeto que é famoso no mundo, feito pela UI, ao qual a gente faz o rastreamento do frango. Eles querem dar ao consumidor a garantia de que eles estão comprando o frango orgânico em uma fazenda orgânica, de um pequeno produtor, que seguiu todos os padrões de higiene necessários até chegar no próprio Carrefour. E com o blockchain eu consigo conectar produtores, processadores, o próprio Carrefour. Neste caso aqui, Lorenzo, é uma rede privada, é uma rede que o Carrefour criou com estas outras entidades, né? Não é uma rede pública, mas ela tem, o consumidor consegue fazer acesso ao software, né? E o Carrefour consegue certificar onde passou aquilo dali. Então, se vocês... Aqui tem toda uma complexidade, né? Mas ele liga o que a gente chama de farm to table, ou seja, desde a informação do campo, como é que esse frango foi alimentado, se aquele cara não é um desmatador, se ele não tem trabalho escravo, se foram feitas todos os beneficiamentos necessários e permitidos, né? Existem várias formas de você comprovar isso, com atestados, certificados, imagens de satélite. Então, tem muita coisa que a gente pode usar para trazer a você. Isso pode valer também, por exemplo, para a fabricação de um remédio, para acompanhamento de uma pesquisa clínica e coisas desse gênero. E aí, todas essas fases vão sendo registradas pelas partes, né, garantindo a validação de que aquilo é real e de que aquilo realmente tem um conjunto. O legal do blockchain é que, como nós nos validamos uns aos outros, é pouco provável que alguém queira ficar mentindo sozinho nesta rede, porque provavelmente a gente vai expor. É claro que se a rede toda quiser fazer besteira, vai fazer besteira, mas a teoria diz que se todos nós nos comportarmos da rede da maneira como ela deve ser feita, a gente vai ter todas as provas. E aí o que acontece aqui? Se vocês apontarem o celular de vocês para este QR Code, no celular de vocês, vocês vão ser levados a uma página que conta a história desta embalagem de frango. Então, quando ele foi confeccionado, qual é a cadeia, os registros do blockchain, o que é? Os hashes. É como se fosse no blockchain, tudo que eu registro no blockchain, eu gero um protocolo, um hashing, um número que serve para eu validar e ver depois se aquela coisa realmente aconteceu naquele momento. É como se fosse o carimbo do cartório, um certificado que garante com que aquele segmento vai acontecer dentro da linha do tempo. Então, se vocês apontarem para esse QR Code, vocês vão ver um aplicativo dando todo o histórico de uma bandeja de frango, ou seja, da onde o Carrefour recebeu,
que dia que ele embalou, quem embalou, qual foi o cuidado, qual é a fazenda do cara, quem é o seu Zé que está plantando lá, né? Porque e neste caso daí, o Carrefour também está trazendo um benefício para o pequeno produtor, para que ele possa ser reconhecido, para que ele receba mais recursos, para que a sociedade entenda quem é esse cara, para que você não saiba que não é que é de verdade, né? Como já aconteceu com o suco de caixinha, que a fazenda que o cara falava lá nem existia e coisas do gênero, tá? E aí, olha o que é legal, o que o Carrefour está dizendo aqui, e isso vai acontecer cada vez mais aí, principalmente na área médica. Olha, gente, todos esse modelo aqui está auditado em uma rede de blockchain. Então, se você quiser ver o registro, entender, estão aqui os registros no blockchain para que você veja isso lá. Porque hoje, se você for pedir uma prova digital em algum sistema que é de alguém centralizado, você consegue fácil? Você consegue Não. saber como é que. Não, claro que não. O sistema é meu, por que eu vou te dar acesso? Para ter acesso, ou você tem que me pedir uma auditoria, ou tem que ser um processo jurídico. E o que o blockchain traz? Essa transparência sobre a informação que está ou que foi registrada dentro dessa rede, dessa unidade. Então, esse caso aqui do blockchain com frango é um caso. Esse caso aqui também, eu estou trazendo aqui porque esses casos têm os QR Codes, dá para a gente ver o application contando a história. Isso aqui é de uma garrafa de vinho, para vocês terem uma ideia, 30% do vinho do mundo ele é falsificado. Então, muito provavelmente você já tomou um vinho falsificado, independente da marca. Quanto mais caro, mais falsificado ele é, obviamente. Né? Então, aí a gente tem tracking e rastreabilidade. Se você pegar o mesmo conceito, a gente pode usar isso para remédio, para logística reversa de remédio. Ou vocês acham que todo remédio que vence no Brasil ele é incinerado e ninguém nunca mais consome isso? Ou será que carregamentos disso atravessam a fronteira, talvez agora mais difícil, são reprocessados e reembalados em alguma fábrica latino-americana e volta para o mercado brasileiro com data, com uma série de coisas. E como a gente não tem o costume de verificar esse tipo de coisa, a gente acaba consumindo, por exemplo, o medicamento errado, né? E aí serve para saúde animal e coisas do gênero. E serve para o prontuário do paciente também, né, Fulvio? O paciente hoje que sai de uma internação, a dificuldade que ele tem para conseguir esse prontuário, em grande parte dos serviços brasileiros, isso é real, isso é fato, né? Então, isso vem trazer também mais transparência e facilidade. Retirar atrito, melhorar processo de máquina conversando com máquina, né, Fulvio? É importante falar isso da tecnologia do blockchain, que são máquinas conversando com máquina. E aí tem a pergunta do José, da CareFi, que é também uma startup. Obrigado pela presença, José. Ele te pergunta se o blockchain pode ser utilizado como um integrador entre sistemas, dois sistemas se conversando, e existe um padrão para isso, para implementação? Cara, José, é isso aí. Hoje o que a gente vai ver o blockchain é exatamente isso. Em vez do blockchain disruptar todo mundo, o blockchain vai conectar todo mundo. Então, exatamente isso que vai acontecer. Ou seja, hoje nós já usamos o blockchain como um grande integrador, como um grande middleware. Porque aí, Lorenzo e outros que estão aqui, nenhuma empresa vai se livrar do seu RP, do seu CRM, do seu GIS, do seu. Não sei, a gente tem N sistemas que têm particularidades nossas, mas quando eu quero transacionar algo com você, o fato que a gente precisa cara, esse aqui é a carga, você entende a carga? Entendo. Assinamos o contrato aqui dizendo que você me paga 200. Quando a carga chegar, sim, entreguei para a transportadora. O transportador pega aquilo. Você entregou aí, recebeu? Recebi. Então, ele vai ser um grande integrador. Hoje em dia, inclusive, nós, em algumas searas, a gente só considera que o projeto de blockchain ele está, de fato, pronto para B2B quando ele é um projeto integrável, quando eu integro em SAP, quando eu integro no Oracle, quando eu integro no meu sistema, no meu CRM, no meu prontuário, no meu HL, falando HL7, Fire, seja lá o que a gente quiser falar, tá certo? Desses protocolos. Mas tem que ser integração. Tem um padrão? Não.
porque aí depende muito da plataforma. Então, se você estiver conectando Ethereum com a sua aplicação é de um jeito, Hyperledger é de outro, Corda, mas basicamente a gente faz isso através de APIs, né? Application Programming Interfaces. Mas o blockchain, ele hoje já é considerado um grande middleware de informação, principalmente para ativos digitais, tokens e transações entre empresas. Perfeito, Fulvio. Muito bom. O Heider Arnold, o CEO da Token Health, quer abrir seu microfone? 2 minutos para o pitch da Token Health, Heider. Cadê o Heider? Não me diga que ele saiu, não é possível. Não é possível, né? Fala, Heider. Heider, você abriu e fechou, Heider. Seu microfone está aberto, Heider. Não está conseguindo? Então, ó, enquanto você arruma seu microfone, eu vou chamar o professor Renato Sabatini. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Um dos principais nomes da saúde digital brasileira, trabalha com isso há muito tempo, doutor, pós-doutor. Ô, Heider, daqui a pouco eu te chamo. Agora eu acho que você desculpa, agora voltou. Isso, voltou. Vou voltar aqui. Daqui a pouco eu te chamo aí, tá? Agora eu vou pedir a participação do professor Sabatini. Professor, falei muito do senhor hoje na minha aula, citei o senhor e falei de Big Data, Small Data, mas eu queria a sua impressão agora, professor, sobre o blockchain. Como que o senhor vê que essa tecnologia vai poder ajudar a saúde, professor? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa de fazer essa palestra, esse webinar, e pela apresentação que foi feita. Realmente, blockchain é uma das tecnologias revolucionárias, né, na área de dados em saúde. Justamente porque... vocês estão me ouvindo, né? Estamos, muito Sim. bem. Justamente porque a questão da privacidade e da segurança é um assunto extremamente importante na área de saúde. Vocês devem lembrar que o famoso médico grego Hipócrates, né, no qual os estudantes de medicina, quando se formam, juram obedecer o juramento de Hipócrates, ele considera como uma pedra fundamental da medicina o sigilo, né, a confidencialidade do paciente, o direito à intimidade, às informações. Isso é quase que um dogma, né? É uma coisa que todo médico pensa nisso o tempo inteiro. Inclusive porque o Código de Ética Médica prevê punições para o médico e outros profissionais de saúde quando ele viola esse juramento sem uma justificativa adequada. Então, o blockchain, ele foi feito para... ele tem hoje muitas aplicações, como você falou, em tudo aquilo que o próprio paciente controla, tá? Então, por exemplo, eu acho que a maneira, viu, Lorenzo, como foi implementada a receita digital no Brasil está errada. Ela está fundamentalmente errada. Você não manda a receita digital direto para o paciente e nem manda a receita digital direto para a farmácia. Primeiro, você não pode mandar para a farmácia porque você está violando o direito do paciente escolher como consumidor onde que ele vai receber a receita digital. E segundo, se você mandar para o paciente, ele pode tirar N cópias daquela receita e em diferentes farmácias, né, por exemplo, comprar um opioide, ou comprar um antibiótico, alguma coisa assim, N vezes. Então, você precisa ter um barramento de interoperabilidade onde a receita digital seja depositada e quando ele vai em qualquer farmácia, a farmácia acessa o barramento de interoperabilidade e aí aquela receita pode ser inativada. E pode também avisar o médico de volta que a receita foi retirada e foi inativada. Então, o blockchain é ideal para isso, não acho? Porque o blockchain ele pode identificar já desde a saída da receita digital do prontuário do médico ou da plataforma de receita digital, como, por exemplo, Memed, Nexus Data, outra, vai para o barramento, fica lá até alguém acessar aquilo lá, ou não, né? Mas quando vai para a farmácia, vai e volta. Então, a gente chama tecnicamente isso de DAG, que quer dizer Direct Acyclical Graph, né? Você deve conhecer.
essa tecnologia. É um gráfico dirigido a cíclico. E o gráfico dirigido a cíclico, na mesma forma como em dinheiro, né, ele pode passar de mão em mão, mas ele não é cíclico, ele sempre passa numa direção determinada, não volta para a origem. É a mesma coisa a receita digital, a mesma coisa atestado médico, etc. Agora, para o prontuário médico, ele só se aplicaria, na minha opinião, e eu acho que a maior parte dos CIOs de saúde acham isso também, para o prontuário pessoal do paciente, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu, Renato Sabatini, Lourenço, etc., ter o seu prontuário pessoal na internet, que eu controlo, tá? Que eu determino quem que vai ter acesso a esses dados e que eu, quando colocar a informação lá, ela não pode ser alterada por ninguém, certo? Blockchain, tá? Agora, quando é o prontuário profissional, não dá para fazer isso. Primeiro que o volume de dados é muito grande, o blockchain não foi feito para isso. O blockchain é baseado em transação. Então, a parte de armazenamento, que a gente chama de dados que têm perenidade, ou seja, eles são mantidos eternamente, não eternamente, né, mas por 20 anos depois que o paciente morreu, ou ele sumiu, tem que ainda guardar por 20 anos, ok? A outra coisa é quem é o autor da informação. O blockchain não tem isso. Então, o blockchain ele tem que ser ligado ao certificado digital. Então, você tem que ter uma identidade digital nas duas pontas, né, por enquanto, só dos profissionais de saúde, e futuramente também com o registro de identidade civil também dos pacientes, de modo que você salvaguarda quem é o autor e o usuário dessa informação. Por exemplo, se eu mandar para um plano de saúde um pedido de um exame de HIV, tá? Você não vai querer saber, por exemplo, que essa mulher saiba que você está pedindo o exame de HIV. Ué, por que ele está pedindo o exame de HIV, né? Tem alguma coisa estranha aí. Então, até isso é confidencial. Até o TIS, a troca de informações sobre suplementar, também é confidencial. Então, você tem que criptografar, ok? Blockchain faz isso, com uma chave difícil de quebrar, ligada a quem é o autor daquela informação, que foi o médico que pediu aquele exame. Então, se você não tiver um certificado digital, uma identidade digital, não precisa ser certificado digital, mas alguma identidade digital, o blockchain não pode ser usado em prontuário profissional, por exemplo, que é acessado por múltiplas pessoas, múltiplos médicos, múltiplos hospitais, múltiplos laboratórios, clínica de imagem. É uma computação extremamente pesada e que não permite, por exemplo, você fazer qualquer alteração. Tá? Então, um dos problemas que o blockchain tem hoje, que eu queria perguntar, inclusive, para o nosso querido Luiz Felipe, é como é que o blockchain, sendo tão seguro, tem tanto roubo de blockchain, de Bitcoin? Por que o blockchain não protege o roubo do Bitcoin? Essa é uma grande pergunta, porque roubar o dicionário, roubar o prontuário eletrônico é algo extremamente grave. Então, para você proteger a informação de hacker e de roubo, de violação, que a LGPD vai onerar tremendamente através de penalidades, a minha pergunta é, como é que o blockchain resolve isso? Muito bem, professor, obrigado pela sua participação, até parece que foi combinado, mas a gente não combinou nada, e acabando a pandemia, o senhor me chama para um churrasco nessa casa bonita aí do senhor, viu? Com certeza, Lourenço. Você, a família toda, os amigos, a gente só está esperando essa encrenca acabar, né? Tá mas, bom, por enquanto, obrigado, a gente tem tecnologias para resolver, né? Você, exatamente, inclusive, né? Tem muita experiência com teleradiologia, onde toda a proteção de segurança e a disponibilidade da informação e a integridade da informação, principalmente, não podem ser alteradas, né? Vamos lá, Fúvio, respondendo o professor Sabatini, Fúvio, Vamos lá. Como que você concorda que há roubos, onde que está esse passo? O problema do roubo não está no blockchain. Existem sim casos onde alguns contratos
foram mal escritos e algumas pessoas usaram esses contratos de forma inadvertida, e quando a própria rede percebeu o furo, eles eliminam, né, eles retiram esse contrato da rede. O caso dos roubos de Bitcoin, eles ocorrem muito mais no nível do usuário, assim como ocorre com o banco, né? Quase ninguém mais invade o banco, eles invadem o seu cartão, a sua máquina, e a partir da engenharia social, ou conseguir capturar a sua chave privada que não está bem guardada, né? Em muitos dos casos, os usuários são um pouco relapsos com as suas chaves de segurança, né? Não obstante, você já deve ter visto no escritório pessoas ou no próprio hospital que largam a sua carteira na confiança de que todo mundo ali vai deixar a carteira do cara ali. É claro que ninguém deveria pegar, mas a gente conhece a natureza humana. Então, os roubos normalmente acontecem nesses dois momentos. É quando eu consigo hackear um contrato mal escrito, mas aí a rede normalmente toma as ações devidas, mas quando é um roubo direto do usuário, aí não tem jeito, porque é como se você desse uma senha para alguém. É claro que neste caso, quando é um banco, o banco, por ele prestar um serviço e cobrar disso, ele também tem que te dar alguma segurança sobre recuperação da senha e coisas do gênero. No caso do blockchain, como é uma rede pública, no caso do Bitcoin, não há ninguém que se responsabilize pela sua perda da carteira. Existem casos de carteiras milionárias que foram perdidas, jogadas no lixo. O cara pegou o HD e jogou no lixo. Ele não sabe por que ele fez isso e tinha muito dinheiro lá. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre o problema das identidades e coisas do gênero, isso já avançou muito, tá, professor? Inclusive, eu convido, vou dar uma olhada em dois pontos importantes aí sobre privacidade em redes públicas. Uma é o Zero Knowledge Proof, ou ZKP. É uma forma que nós temos de manter as transações privadas, mesmo em redes públicas, sem que os aprovadores tenham o conhecimento do conteúdo. Para fazer uma analogia para vocês aí, seria como se eu fosse pedir para alguém me liberar quando eu vou pedir um aluguel, né? Eu vou alugar uma casa, eu vou alugar a casa aí do Lorenzo. Aí o que o Lorenzo fala? Fulvio, você precisa me comprovar renda, não é isso? Pô, como é que você pode me comprovar renda? Hoje eu tenho que te mandar o meu Olerite, né? Ou qualquer outro tipo de comprovação. A gente já está fazendo experimentos dizendo o seguinte: Fulvio, você trabalha onde? Na UI. Você é CLT? Só um minuto. UI, o Fulvio ganha mais do que o valor aqui que ele precisa? Você não precisa me dizer quanto o Fulvio ganha, só precisa me dizer se ele tem fôlego financeiro. A UI vai falar assim: eu atesto isso. Ou seja, eu consigo fazer transações, mesmo públicas, com criptografia, com Zero Knowledge Proof e com outras técnicas, evitando que esse tipo de coisa aconteça. E aí, no caso, professor, do caso de prontuários médicos, grandes grupos médicos, a gente pegar aí o HG, que tem muitos hospitais e coisas do gênero, normalmente essas mecânicas acabam sendo colocadas não em redes públicas, e sim em redes privadas ou permissionadas, aos quais essas entidades têm sim eles conectam os IDs das pessoas, então tem nome, sobrenome, CPF e tudo mais, então essas transações são realmente assinadas através de um certificado digital da própria rede, gerando esses documentos de forma indeléveis, mas ao mesmo tempo autenticados. E você, aí sim, depende do tipo da aplicação, aí a gente pode jogar para ambientes públicos e para ambientes permissionados. Inclusive, baseado até no critério aí de performance que o senhor bem colocou, é exatamente isso. Já temos redes hoje, mesmo públicas. Vamos esquecer um pouco o Bitcoin, né? O Bitcoin é um velho barco a vapor, funciona muito bem, uma funda, está lá, mas ele realmente não foi preparado para performance, para B2B. Mas a gente tem redes hoje com performances muito mais já próximas, inclusive, de redes privadas de transações financeiras de altíssima velocidade, como o Visa e Mastercard. Porém, contudo, todavia, tem uma outra linha. Dentro do blockchain, quando a gente fala em número de transações por segundo, talvez não seja adequado realmente para algumas coisas. Então, a gente usa modelos híbridos
para conectar esses dois ambientes e usar o blockchain sim. E aí foi brilhantemente dito, ele ainda é uma transação cara, então eu não fico guardando tudo dentro do blockchain, mas nós já temos hoje modelos mais avançados de criptografia e de escalabilidade, performance, em algumas plataformas ou redes mais novas. Realmente, o Bitcoin ele é uma tristeza, ele faz 6 transações por segundo, a culpa não é dele, ele foi desenvolvido assim, a comunidade gosta assim, então não tem muito jeito. E ele foi o primeiro, né, Fulvio? Ó, a gente está com o tempo encerrando, mas eu prometi ao Heider, o Heider saiu, voltou aí, quer abrir o seu microfone agora, Heider? Sim, tudo bom, pessoal? Ô, Fulvio, tudo Se bem? quiser abrir a câmera, pode abrir a câmera. Tudo bem, meu amigo, tudo jóia. 2 minutinhos aí, Heider, para aqui. falar da Token Health, porque se as pessoas quiserem saber mais, elas vão escutar o podcast do Saúde Digital, o episódio 36, que você está contando da Token Health. Fala aí 2 minutinhos que o nosso tempo já está esgotado. Legal. Meu vídeo não está aparecendo aqui, mas vou falar aqui para a gente não gastar muito tempo. Bom, pessoal, primeiro parabéns aí, Fulvio e Lorenzo, cara, eu sou super fã de vocês aí, ouço os podcasts do Lorenzo, o Fulvio eu venho acompanhando as notícias dele agora na UI, trazendo alguns cases aí, falando de vinho, entre outros aí que a UI vem trabalhando, e catequizando aí toda a comunidade, né? Porque blockchain é catequizar, é compartilhar o conhecimento e mudança de mindset da população, né? E algumas coisas, e alguns comportamentos. Bom, a Token Health foi um projeto que a gente desenvolveu em 2017, 18 e 19, né? Onde uma universidade, que é a PUC do Rio Grande do Sul, apoiou no desenvolvimento. Então, é uma carteirinha de vacina digital, onde a gente incentiva as pessoas, ao se vacinar, ser recompensada com pontos de vantagens, né? Então, nós criamos uma economia colaborativa dentro dessa carteirinha de vacina digital. Já foi desenvolvida, testada, né? A gente não colocou em produção, porque existe algumas regras da Anvisa que não permite, né? Algumas leis aí que não permite você incentivar as pessoas a tomar vacina, né? Mas a carteirinha de vacina digital ela foi desenvolvida dentro da blockchain da Ethereum, né, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul. Então, é mais para compartilhar e agradecer aí a participação, Lorenzo. Eu queria só prestigiar aí o meetup de vocês mesmo. Valeu, Heider, obrigado pela sua participação. Então, quiserem entender mais o que é a Token Health, tem lá só buscar Saúde Digital lá no Spotify. Obrigado, Heider. Fulvio, considerações finais, obrigado pela sua participação, sou seu fã, você explica muito bem esse tema, que eu sou fã dessa tecnologia, acho que ela vai trazer muitos benefícios para a saúde, considerando as limitações, porque todo problema tem solução e toda solução tem problema. É ou não é, Fulvio? Meu amigo, é isso mesmo. Obrigado, eu agradeço a você, ao professor Sabatini, pelas observações e toda a galera que está aqui. As considerações finais é o seguinte: o blockchain é um fato, ele virá com cada vez mais força. É claro que ele é um movimento complexo, mas ele é um movimento muito novo, tem 10 anos, mas ele está cavalgando, para você ver empresas muito grandes, IBM, UI, Microsoft e várias outras ganhando escala na disponibilidade da tecnologia. A saúde vai ser absolutamente impactada, certamente, não só por ela, mas como outras que o Lorenzo traz aqui. Nós precisamos de profissionais, quem se interessar, estudar e precisar de um guiding, pode me procurar, procura o Lourenço, a gente se conecta. Precisa estudar muito, precisa de muito desenvolvedor, mas é um mercado que precisa de gente, é um mercado que precisa de conhecimento, é um mercado que principalmente precisa de pessoas que entendam da prática não tecnológica, vamos dizer assim, e juntar com essa prática tecnológica, e aí sim saem sempre projetos incríveis, arquitetos, engenheiros, médicos, desenvolvedores. Usem a prática de vocês natural, conectem o business com o blockchain e, por favor, tecnologia é ferramenta.
não saiam batendo o martelo em qualquer lugar, porque nem tudo é prego. Então, saibam quais as ferramentas. O blockchain não vai servir para tudo, assim como o mobile não vai, assim como o AI não vai, como o RPA e assim vai. Então, sejam diligentes, tecnologia é ferramenta, entendam esse mundo digital, o mundo já é digital, mantenham-se seguros e quentinhos nessa pandemia, espero que passemos rápido, e fico lhe devendo um abraço em breve ao vivo, meu amigo Lorenzo. Obrigado, Fulvio, obrigado demais participantes, foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema muito rico para a saúde, e terça-feira que vem tem mais. Fulvio, podem achar o Fulvio, tá aqui no chat, no LinkedIn, Fulvio Xavier, busquem ele lá, façam contatos, conexões e acrescentem novas camadas de conhecimento ao seu core business de médico, que você tem muito potencial nesse mundo da saúde. É ou não é, Fulvio? Obrigado, viu? É isso aí. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, Boa pessoal. semana. Um abraço. Até terça-feira que vem, esse mesmo horário. Tchau para Até mais. vocês. Tchau. Ixi.